todos os depoimentos que eu assisti, as histórias que eu ouvi, foram muito importantes para me fazer querer fazer parte dessa geração também, sabe? Eu assistia às entrevistas, eu via as pessoas falando, né, como elas aplicaram, como é que o caso delas foi se desenrolando, e aí eu dei um voto de confiança, né? Eu vi que eu tenho possibilidades, eu percebi que tem muita vida para frente, eu vi depoimentos de pessoas com 70, com 60 que conseguiram, está lutando. Teve outros depoimentos também na época, né, de outras pessoas, e eu falei, não, muitas pessoas trazendo coisas assim que a gente ouvia e refletia exatamente o que a gente estava passando, né? E eu confiei. Antes de começar, ele me mandou uma mensagem: boa sorte, mãe, você é capaz. Ele nunca tinha me falado isso. Eu devo a você essa gratidão, essas palavras do meu filho. Quando eu vi a entrevista daquele pessoal, eu digo, cara, eu quero ficar aliviada igual esse pessoal. Então, quando eu vi aquelas pessoas falando, eu queria muito estar do outro lado. Então, isso que me ajudou. Nas próprias aulas, tiveram os depoimentos das pessoas que foram aplicando o que você foi ensinando na aula gratuita. Calma aí, isso aqui tem fundamento, não é alguém leigo que está falando. Vi os resultados também, né, os videozinhos curtos, né, das pessoas que contam o resultado. Eu falei, gente, não é possível. Como eu falei, tinha 2 caminhos. Deixar do jeito que estava, né, e eu sabia ali a projeção do que ia acontecer dali 1, 2 meses, ou tentar uma coisa diferente. Justamente pelo depoimento, então eu falei, não é uma pessoa que está falando, tem várias pessoas, né? E o conteúdo fazia muito sentido, então falei, eu vou embarcar nessa. Eu achava muito legal o depoimento, eu falei, uma hora eu vou estar aí, uma hora eu vou falar a verdade. O que você quer ser daqui a 60 dias, o que você quer para você, eu coloquei, eu quero não tomar mais remédio para dormir. E hoje em dia eu não tomo mais remédio, então isso para mim já é uma grande coisa para mim. Eu vi os amiguinhos contando a história, eu chorava emocionada, imaginando assim, nossa, um dia eu vou estar aí também contando minha história. Esse dia chegou. Tá aí. Seja mais que super bem-vindo à nossa terceira aula do último plano. Hoje é o grande dia. Hoje é o dia que eu chamo de dia do chega. Nas últimas 2 aulas, eu te mostrei como o sistema, de algum modo, te enganou e te roubou. Eu te mostrei como inverter a mesa e fazer com que o banco queira negociar com você. Hoje, eu vou te entregar as chaves de cada negociação de dívida que você tem. Nessa aula, eu vou mostrar como é que você pode sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar, negociando cada uma das dívidas pelo valor justo, de forma parcelada e com um detalhe que eu tenho certeza que vai mudar esse jogo. Você vai descobrir hoje se o banco tem dinheiro para te devolver, dinheiro que talvez você nem sonhava que você tinha. Hoje você vai descobrir aqui o caminho 10 vezes mais rápido para formar a sua geração sem dívida. E muito mais do que falar que isso é possível, eu faço questão de provar que isso é possível para você também. Finalizei minha dívida de 77.943,80 por 11.945,39. Cheguei numa dívida acumulada com o Itaú na época de R$ 78.991. E no Itaú eu tive uma redução de R$ 44 mil. E aí o outro do Banco do Brasil, que era 15 mil, a gente considerava o justo 2.200. E eles fecharam na mesma hora. O cartão de crédito Bradesco, o limite estava devendo 29 mil. Consegui a negociação, foi para 18.790. Com parcelas de 313 em 48 vezes. Eu te chamei para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E aí, saiu? Tá sobrando? Graças a Deus, né? Saí, teve o aniversário do meu filho e da minha esposa, que era do mesmo dia, e a gente saiu para comemorar. Eu virei assim, Jaque, fica na paz que a gente vai comemorar, e está no orçamento. É um alívio com sensação de paz. Você saiu do caos, o salário tá sobrando? Sair do caos emocional, psicológico, financeiro. Você saiu daquele caos e seu salário tá sobrando? Sim! Saí do caos financeiro e o salário tá sobrando. Você saiu do caos financeiro e fez seu salário sobrar? Sim, consegui. Sobra para eu negociar, sobra para eu curtir, sobra para eu viajar. Sim, saí do caos financeiro, está sobrando dinheiro. E aí, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando?
Graças a Deus. E a da Giele? E aí, Rosicler, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Graças a Deus, graças a Deus. Os meus filhos, mãe, vamos dar uma passeada, vamos sair, vamos. Não tenha medo, que dá certo. Deu certo comigo, vai dar com você. E não quero mais voltar para o passado, não. Com a cabeça que eu tenho hoje, que você me ensinou, eu não volto mais. Eu tenho certeza, Dade, que eu não volto mais para o que eu era. Tenho certeza. E agradeço muito a você, a sua equipe, quem está me ajudando a sair do caos financeiro. Parece assim, você está no buraco. Quanto mais você faz assim para sair, mais você está afundando, né? E você tendo uma pessoa assim para lhe ajudar é diferente. É como se me dá a mão, aí puxa você. Incrível, né? E muito além desses pequenos cortes que eu mostro aqui, eu já tenho mais de 125 horas de registros de resultados de pessoas comuns, assalariadas, e elas estão nesse site que eu estou mostrando para você agora, que o link vai estar aqui embaixo também, para você poder ir lá, e lá nesse site que tem todos esses resultados reais de pessoas reais, você pode ir ali e filtrar, se você quiser ver, por exemplo, uma pessoa que tinha dívida de consignado. E aí vai aparecer todas as pessoas que tinham dívida de consignado. Você quer filtrar quem devia cartão de crédito, quem devia muito, quem tinha todo tipo de dívida, você consegue filtrar ali quando você seleciona que filtro que você quer ver. Depois que você seleciona o filtro, digamos que você quer ver ali o caso do Felipe, você aperta em ver detalhes. E aí você vê o que estava acontecendo na vida dessa pessoa antes, quando ela estava aqui, ó, vendo esse evento igual você está aqui, e como está a vida agora, quais foram os resultados que ela teve. Você consegue filtrar ali também por profissão, se você quiser ver quais são as profissões que tem aqui. Será que tem alguém que tem uma profissão igual a minha? E eu tenho certeza absoluta que lá tem um caso que você vai falar, nossa, parecido com o meu. E eu faço esse site, eu e a minha equipe fizemos esse site como uma forma que eu tenho de mostrar para você que assim como você, essas pessoas estiveram exatamente aqui e agora conseguiram sair do caos financeiro, fizeram o salário delas sobrar sem fazer nada errado, de forma honesta, segura, e isso também é possível para você. Mas eu sei, e eu mostro esse site, você pode acessar, mas eu sei que mesmo eu mostrando esses casos, eu sei que aí dentro de você fica uma vozinha, sabe? Quase que tentando te proteger, vamos assim dizer, dizendo assim, pô, Dage, mas o banco vai me devolver dinheiro? Cara, que coisa maluca. Eu nunca vi isso na vida. Será mesmo que isso é possível? E eu super entendo essa vozinha que tem na tua cabeça, porque até aqui, até você chegar aqui, tá diante de mim, você tem uma vida onde você se acostumou a perder dinheiro pro banco e não a ter algo de volta. Mas eu quero que você olhe esse caso aqui. Quanto que foi o valor que devolveram para você e em quanto tempo aplicando o método? Eu acho que não foi nem 8 dias. Eles dão pé de 15 dias, mas eu acho que menos de 8 eu recebi. E no total, quanto que foi que você recebeu? Foi 13 mil reais. O banco devolveu porque ele não devia nem ter pegado. Mas talvez essa vozinha aí diz que teu caso não tem jeito, que o de qualquer pessoa pode ter jeito, mas o teu não tem, porque o teu é diferente, porque teu problema é consignado. E eu te falei na aula 2 que mesmo quem tem consignado consegue sair da dívida, consegue reduzir juro. Olha esse caso aqui. E paguei aquele consignado. Deu a reduzida foi de 18 mil. É muito dinheiro. 18 mil ajuda, Lud? Nossa, é muito dinheiro. E essa voz pode te dizer também que se você tentar fazer alguma coisa que você viu nesse plano, você nunca mais vai ter crédito. Você vai ficar na lista negra dos bancos, nunca mais você vai conseguir financiar uma casa, um carro. Deixa eu te mostrar isso aqui. Uma dívida no carro no Itaú de 206 mil, a minha dívida caiu para 72 mil. Foi uma economia de 133 mil reais que eu tive então. Quando eu comecei a negociação com o Itaú, vi que o meu score mudou, então hoje está excelente. O Banco Itaú está mandando mensagem para mim, na verdade é a gerente, né, que agora já é outra gerente, para voltar com o salário para lá. Estão me oferecendo, falando que eu tenho consignado para pegar, sabe? Todo dia aparece mensagem lá do Itaú falando assim, volte com seu salário, não sei o quê. Eu considero que eu saí do caos financeiro e eu tô muito feliz. E de coração, eu entendo mesmo que tudo que eu falo gera dúvida, gera medo. Eu entendo, eu não fico assim, como assim você tem medo, dúvida? Não, muito pelo contrário. Você tá cansado. Cansado igual um dia eu também estive. Mesmo tendo um bom salário, uma batalha
todo mês para dar conta das contas, muitas e muitas vezes vivendo esse drama sozinho, sem ninguém saber, sem ninguém ter ideia do que você está passando por fora, tá tudo bem, mas só você sabe, aí dentro que você está vivendo, a angústia, a frustração, a tentativa de fazer a coisa acontecer, tentativa de economizar, tentativa de cortar gasto, e é por isso que eu reforço que eu entendo você. Mas agora que você viu todos esses casos, eu realmente quero te dizer que chegou a hora de você parar de ouvir vozinha e dúvida da tua cabeça e começar a olhar de verdade para essa oportunidade que todas essas pessoas um dia estiveram aqui participando desse evento igual você tá e tomando a decisão de aplicar esse plano e de fato fazer parte de uma geração sem dívida, formar uma geração sem dívida começando por si, começando pela atitude de fazer diferente, é literalmente decidir silenciar as vozes e olhar para o que está diante dos teus olhos. E é importante eu te lembrar que esse evento é dividido em 3 aulas. Então, se você não viu a aula 1, se você não viu a aula 2, você está sem 2 partes desse plano. É como tentar montar um quebra-cabeça faltando 2 peças. Não vai dar certo. E as aulas ainda estão no ar, mas elas vão ficar por pouco tempo e você precisa assistir, porque sem uma dessas peças, o plano não funciona e elas são indispensáveis para o que a gente vai fazer hoje. Agora a gente vai fechar esse ciclo com as técnicas de negociação específicas para cada tipo de dívida, seja cartão consignado, empréstimo, consignado, qualquer dívida. Eu vou te mostrar hoje as técnicas e como descobrir se você tem dinheiro para receber do banco. Eu quero aproveitar agora para parabenizar as milhares de pessoas que já viram a aula 1, que já viram a aula 2. Eu recebi muitas mensagens, tanto na comunidade exclusiva do evento no Facebook, quanto no Instagram. Parabéns de verdade por isso. Ver o teu comprometimento, o comprometimento de cada pessoa que está participando desse evento, me dá a certeza que esse movimento que em algum momento eu criei, esse movimento de geração sem dívida, ele já é muito maior do que quando eu comecei, eu podia imaginar que isso ia entrar em tantas casas. Então eu quero de verdade parabenizar você por não aceitar mais o que o sistema fez até aqui e tá decidindo implementar esse plano. Parabéns mesmo. Então vamos lá. Na aula 2, o que a gente fez? Eu te dei um mapa para você encontrar o valor justo através do documento descritivo de crédito e eu também te dei lá o escudo que protege o teu salário e proíbe que o banco faça qualquer desconto sem a tua autorização. E agora dá para você saber a estratégia de negociação de cada dívida. E primeiro eu quero explicar e deixar muito claro que não existe uma negociação mágica para todas as dívidas. E eu gosto de usar a analogia de remédio e doença. Existe um remédio certo para cada doença, para cada problema de saúde. Então pensa assim, se você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Se você tem pressão alta, você vai tomar um remédio para pressão alta. E se você tem diabetes, você vai tomar um remédio para diabetes. Você não vai tomar um remédio trocado. E para dívida não é diferente. Cada tipo de contrato, cada tipo de empréstimo, cada tipo de dívida, por isso que eles têm nome diferente, para cada uma dessas dívidas existe uma técnica específica, uma forma diferente de negociar. Por isso, inclusive, que lá na aula 1, eu expliquei que é um erro juntar todas as dívidas num bolo só, numa parcela só, porque basicamente, o que você faz? Você está dando o mesmo remédio para doenças diferentes, vamos assim dizer, e tende a dívida que era barata fica cara e vira uma bagunça que no final das contas não resolveu o problema. Triplicou a dívida, mascarou o problema. Então, a primeira coisa que precisa ser feito é a gente separar as dívidas de acordo com o tipo de cada uma delas e é o que a gente vai fazer agora. Só que antes que eu me esqueça, quem estiver ao vivo comigo até o final da aula de hoje vai se agradecer por ter ficado até o final, fechado? Agora vamos lá para o quadro para a gente fazer a separação de dívida. Vamos lá, primeiro a gente vai dividir aqui 4 quadrados, vamos dizer assim, 4 quadrantes. Eu separo aqui em 4 grupos para ficar visualmente mais fácil de te explicar. E o primeiro grupo que a gente separa é o grupo de dívidas sem garantia. Vou escrever aqui, sem garantia. O que significa dívida sem garantia e por que isso é importante para você? É importante você saber e separar a dívida assim. Dívida sem garantia é a dívida que o banco não recebeu nada como garantia daquela operação. Ele não recebeu uma casa, ele não recebeu um carro, ele basicamente olhou para você e falou assim, vou te emprestar aqui 50 mil reais. E essas dívidas são as dívidas que têm o juro mais alto, exatamente porque o banco não tem nenhum bem, nenhuma casa, nenhum carro como garantia. São as dívidas que mais massacram e maltratam você com taxa de juros. Que dívida que cabe aqui, que está nesse grupo? As dívidas de cartão,
Então, eu tenho aqui cartão, eu tenho aqui limite de conta, eu tenho aqui cartão de loja, por exemplo, eu tenho empréstimos e as renegociações unificadas, que eu já vou te explicar melhor. Então, por exemplo, se aqui nesse grupo eu fiz aquela dívida que é de juntar tudo numa parcela só. Dágio, eu fui lá no Banco do Brasil e fiz uma massificada, no Itaú e fiz um sob medida, fiz um unificado no Santander, e aí cada banco dá um nome para esse tipo de dívida. Ela entra nesse grupo aqui. Qual é a característica desse grupo? A dívida não tem garantia. É uma dívida de cartão, limite, empréstimo, renegociação de dívida, que, como eu falei, tem juro mais alto. O que eu faço com essas dívidas e quais são as técnicas que eu uso? Como eu fui muito criativa, as técnicas têm número. Basicamente, eu uso T1 ou T6. O que eu quero com essa técnica? Eu quero, com essa técnica, pagar o valor justo. Vamos voltar uma casinha para a gente lembrar que valor justo é aquele que nós calculamos na aula 2, usando o documento descritivo de crédito, onde eu fiz um exemplo muito simples lá. Imagina que você pegou 30 mil reais emprestado do banco. O banco já sabia que você não tinha condição de pagar aquele valor. Ele foi lá e colocou o juro lá em cima. Você já pagou 15 mil. Qual que é o valor justo? 15 mil. Se eu peguei 30 e já paguei 15, por mais que o banco tá me dizendo que eu devo ainda 70 e poucos mil, não, eu peguei 30, eu vou fazer a proposta para o banco retirando os juros e descontando o que eu já paguei. Então, o que eu devo é 15 mil. E aí, o valor justo, no exemplo que eu dei na aula 2, 15 mil. E essa proposta, eu vou falar para o banco, o valor justo é tanto, de acordo com o documento descritivo de crédito, parcelado em 60 vezes sem juros. Na hora que eu for falar para o banco, que eu for mandar a proposta para o banco, esse é o meu objetivo nesse grupo de dívida, e é aqui que a gente tem as reduções tão altas que vocês escutam eu mostrando, que tá lá no site de prova. Por quê? Aqui não há o que se contestar. Se no cartão de crédito você comprou uma máquina de lavar, um fogão e uma geladeira, você já pagou metade daquilo, a gente vai fazer a proposta da outra metade, parcelado em 60 vezes sem juros. Esse é o objetivo da técnica aplicada para esse grupo de dívida que tem os cartões, o limite da conta, os empréstimos e todo qualquer reparcelamento e renegociação ruim que você já fez. Mas talvez você possa pensar, Dagi, o banco nunca vai aceitar. Isso só é possível porque a gente já construiu algo antes. O que a gente já tem na mão para poder fazer com que o banco queira negociar com você? A primeira coisa que a gente fez foi pegar o registrato, que prova a responsabilidade do banco, que o banco te deu muito crédito comparado à tua renda. Depois disso, a gente pegou o documento descritivo de crédito que mostra quanto que você pegou, quanto que você já pagou. Depois, a gente blindou o teu salário, protegeu o teu salário para o banco perder acesso total à tua renda, ao teu dinheiro, à tua conta, e ele querer negociar com você. E por fim, é lei. Não é algo assim, eu acho. É lei. Se o banco emprestou mais dinheiro, se o banco cobrou um juro muito alto, se o banco agora não tem direito mais acesso ao teu salário, próximo passo é lei. Ele ter que repactuar as dívidas, ter que retirar os juros e ter que reparcelar, que a própria lei diz em até 60 vezes sem juros. Esse é o ponto e é por isso que é muito mais fácil e muito mais simples negociar dessa forma. E aí, né, através do método, eu apliquei as técnicas, apliquei a T1, e com uns 10 dias corridos, eles me retornaram, simples assim, para você ter, não está nem um dia aí atrás do cartão da Porto, porque ele vai vencer agora dia 9. Responderam assim, a sua proposta foi aprovada. A dívida total da Porto, com juros, já estava em 28 mil reais. Eles me fizeram uma proposta de 60 vezes de 150, que dá 9 mil reais. Cartão negociado. Viu só? As dívidas sem garantia são as que acumulam o maior volume de juros. É onde você mais perde dinheiro. Por isso que você vê essas reduções de 100 mil, 60 mil, 200 mil reais, até 300 mil reais, porque é onde, ao longo do tempo, está o maior volume de juro e é o que mais sangra dinheiro todo mês do teu salário quando a gente pensa em juro. Por isso que a gente começa por essas dívidas. Só que logo em seguida, eu preciso olhar para as dívidas que comprometem bastante a tua renda, que são as dívidas
com garantia. Por isso que quem tem empréstimo consignado, bate o olho no consignado e fala, meu Deus, o consignado pega 30% da renda, porque é verdade. Inclusive, muitas pessoas fazem o consignado com juro para dar conta de pagar o juro da dívida de cartão de crédito, de empréstimo, de limite de conta. Então, vamos agora para o grupo de dívida com garantia para a gente entender como que é a negociação dele. Então, dentro dos 4 grupos de dívida, aqui vão entrar as dívidas com garantia. Basicamente, aqui, como eu falei no grupo anterior, aqui não existia garantia. Aqui existe uma garantia da operação. O banco recebeu ou uma casa, ou um carro, ou o teu salário como garantia. Quais são as dívidas, por exemplo, que tem a garantia no salário? O cartão consignado, deixa eu escrever aqui, o empréstimo consignado, e entra também aqui, vou escrever consignado, e entra aqui também as antecipações, né, de 13º, de imposto de renda, tudo que antecipou algo que você ia receber. O que acontece nesse grupo de dívida? A gente tem alguns riscos. A gente tem o risco, por exemplo, do atraso de um financiamento do carro, do atraso de um financiamento da casa, que pode fazer com que você perca sua casa, perca seu carro. Só que lá nos empréstimos consignados, a gente tem aquele débito todo mês, uma dívida muito longa. Quais são as técnicas que a gente usa nesse grupo de dívidas? São 3. T2, T5, T6. Eu vou explicar na prática agora um pouco mais essas 3 técnicas, tá? Vamos lá. Quando a gente olha para o consignado, qual que é o maior problema do consignado? Eu tenho o empréstimo consignado que foi feito, ele foi feito às vezes com uma taxa de 1,40, 1,80, mas o prazo do consignado tende a ser muito longo. Eu tenho um prazo muito longo. Às vezes a parcela, a taxa parece ser baixinha, mas pelo prazo ser muito longo, eu peguei, por exemplo, 20 mil reais para pagar em 120 vezes, que no final das contas vai virar 80 mil reais. A técnica que a gente usa no consignado visa fazer a redução dele. E por isso que a primeira coisa que eu preciso fazer no empréstimo consignado é uma conta muito simples, que vai ser valor da parcela vezes quantas parcelas faltam. Quantas parcelas faltam? Vamos fazer essa conta de uma forma mais simples para facilitar? Vamos dizer que você tem um consignado que a parcela dele é 2 mil reais e faltam 30 parcelas. Logo, o seu consignado faltam 60 mil reais para serem pagos. O que consiste essa técnica? E eu vou desenhar para você. Eu quero que você imagine que hoje o teu empréstimo está aqui no banco A. Está lá no banco A, vamos considerar que eu coloquei um banco verdinho. Está lá no Sicredi, está lá numa cooperativa de crédito. O Sicredi está recebendo juro por esse consignado. Você chega lá e fala assim, ô Sicredi, tô apertado, vamos negociar. Você chegava, né? Porque agora você já aprendeu que não é assim que faz. Chegar lá no banco pedindo pelo amor de Deus. E o Sicredi vai dizer que seu juro já é baixo, que não tem como negociar, que não dá por causa de X, Y, Z. Aí a gente esquece o banco A e toda pessoa que tem um consignado, seja ele um empréstimo consignado público, seja de pensionista do INSS, ou seja um empréstimo do trabalhador, que é o empréstimo que fica na carteira de trabalho, que é de quem é CLT. Não importa. É muito raro a empresa, o órgão, só dá para fazer empréstimo em um lugar. E, em geral, existem outros bancos conveniados e as pessoas nem sabem disso, que elas podem migrar aquele empréstimo para um outro banco. O nome técnico disso é portabilidade, mas eu não gosto de falar nome técnico. Eu gosto de você pensar o seguinte: hoje quem está recebendo é o banco A. Vamos colocar aqui do lado o banco B. Quanto que o banco está recebendo? Estou falando bem simples para você pensar junto comigo. O banco B não está recebendo nada. Quem está recebendo juro é o banco A. E aí o banco A está de boa lá. Ah, estou recebendo juro, não tem como negociar não. E aí a gente vai lá para o banco B e fala, banco B, seguinte, eu estou pagando juro para o banco A, tem como migrar o meu consignado para cá? Da Giele tirou isso de vozes da cabeça dela? Não, existe uma resolução
do Banco Central, que é a resolução 4.292, que regulamenta e diz que qualquer cliente bancário, a hora que quiser, sem nenhum custo, pode mudar de banco. E quando a gente faz essa mudança, qual que vai ser o meu objetivo? Chegar para o banco B, a regulamentação diz que não tem nenhum custo e nessa portabilidade, esse empréstimo, por exemplo, pode vir a sair de 60 mil para 50 mil com uma redução aqui que vai ser uma redução de menos 10 mil reais. Dagi, mas por que que o banco B vai reduzir 10 mil reais da minha dívida? O banco B não está recebendo nada. Ele nem tinha você como cliente. E a mágica acontece que quando você faz essa técnica do jeito certo, seguindo a rota do plano, do jeitinho que eu desenhei aqui, na hora que você vai atrás do banco B, adivinha quem muda de ideia? O banco A. O banco A vem todo e fala assim, ei, não vai embora não, vamos ficar aqui. Eles te proporam para reduzir 10 mil, eu reduzo para você. Porque na hora que você faz a portabilidade do jeito certo, sem pegar troco, sem fazer nada de errado, sem aumentar a sua dívida, usando técnica, usando resolução que existe para te proteger, esse banco começa a entender que, opa, não vou mais receber o juro. Então, eu vou manter ele aqui e vou reter essa portabilidade, reduzindo os 10 mil. E o pulo do gato é que você pode fazer isso quantas vezes você quiser, até você limpar a tua folha de consignado, que eu sei que hoje pode parecer um sonho distante, mas isso é possível porque a cada 60, 90 dias, você pode fazer essa técnica de troca de banco. E muito provavelmente, talvez até você possa ter tentado fazer isso, mas se você não faz, usando a resolução 4.292, tomando todos os cuidados que precisam e principalmente seguindo uma sequência para fazer com que o banco queira negociar com você, você não consegue esse tipo de negociação. Você precisa ter feito essa ordem que eu mostrei para você ao longo desse plano, fazer a proteção salarial, ter a prova lá do registrato, ter o documento descritivo de crédito para entender a tua dívida, lembrar que existe uma lei que protege você, para que você consiga fazer essas reduções. E para você que acha que isso é impossível, dá uma olhada nesse caso que teve uma redução incrível de consignado. Já fiz a parte de negociação, estou vendo as menores taxas daqueles que estavam me dando mais dor de cabeça. Briga entre os dois, 1,9 e 1,69. Quanto que você vai economizar nessa negociação de juro, de redução de consignado? Dá, gente, uns 9 mil. Só de um, né? 9 mil. A minha gerente, quando eu fui assinar, ela disse, nós conseguimos baixar aqui a sua taxa do consignado. E uma era a taxa de 1,1, porque foi na pandemia, e a outra era 1,4. Ela disse, eu consegui baixar a taxa do seu consignado, de 1,4 para 1,15. E quanto que representa isso de juros, de redução de juros? E falta 100 e pouco, vai dar 18 mil e pouco reais. Até aqui, você implorando para o banco para pegar um consignado, ou o banco te oferecendo para fazer um consignado, para você entregar para o próprio banco para liquidar outras dívidas ou cobrir um limite, um cartão. Agora você vai ver os outros bancos querendo ter você como cliente. E muitas vezes, quando eu explico isso aqui, vem a questão da taxa de juro. Se você for esperto, você vai perceber que eu não falei de taxa de juros. Eu não quero saber quanto que é a taxa de juros. Para mim, não importa se é 1,45, se é 1,60, se é 1,80. O que eu estou olhando é se esse ser humano continuar pagando as 30 parcelas que faltam de 2 mil, que normalmente é muito mais do que 30 parcelas que faltam, ela vai pagar 60 mil reais. O que eu preciso fazer para reduzir? E aí uma hora você reduz 1.000, outra hora você resolve 2 mil ou 18 mil, como você viu. Então, a grande questão é a gente trabalhar para eliminação e até chegar a zerar os consignados. E além dos empréstimos consignados, na folha de algumas pessoas, tem uma coisa que parece ser menor, que é o cartão consignado, que ele pega normalmente 5% da margem. Quem tem do INSS chama a reserva de margem RMC. E quem é servidor público tem vários números, mas é o cartão do Banco Pan, do Daicoval, do BMG, do Credit Sexta. Às vezes a pessoa nem lembra que em algum momento ela contratou uma margem de cartão de crédito e fez ali um saque
ou usou o cartão de crédito. E nesse tipo de dívida, em geral, as pessoas estão pagando só o mínimo. A dívida nunca diminui. Quando a gente pega o registrato, pega o documento descritivo de crédito, a gente descobre que todo mês a pessoa está pagando uma parcelinha ali. E por ser menor, às vezes passa batido, sabe? Fica muito menos evidente do que as parcelas do consignado. Mas é uma dívida que é uma dívida câncer, que eu falo que ela é infinita. Você paga. Quando você vai ver a fatura, tá do mesmo tamanho, não diminuiu nada, porque é uma dívida de cartão de crédito consignado. Nesse tipo de dívida, assim como também dá para usar isso no consignado, a gente vai usar a técnica 6, que o objetivo é falar para o banco assim, acabou a palhaçada. Não dá para eu pagar juro pro resto da minha vida. Vamos parcelar isso num prazo que eu consiga pagar? Vamos dividir em 24 vezes? Vamos dividir assim, ó, com começo, meio e fim, para que eu acabe de pagar isso daqui. Às vezes, como eu falei, esse tipo de dívida, o desconto é menos representativo no contra-cheque, mas em termos de juros, tem gente que estava pagando há 6 anos, há 10 anos, e com a negociação, agora uma dívida que todo mês pagava lá, por exemplo, R$300, essa dívida agora vai virar, por exemplo, um parcelamento de 24 vezes de R$150, que daqui a 24 meses acabou, zerou a dívida e é mais do salário que volta para o bolso da pessoa. Ou seja, para o seu bolso. E agora, eu ainda vou falar de outras dívidas, dívidas de casa, dívida de carro, mas eu quero exemplificar uma coisa para você. As dívidas que eu falei até agora, dívida de cartão de crédito, limite, empréstimo, renegociação de juntar tudo numa parcela só, consignado e cartão consignado, é onde a gente tem maior volume e peso de juro abusivo. E eu fiz questão de dar essa pausa agora para que você se lembre lá da aula 1, quando a gente pegou a prova do roubo, pegou o registrato, e eu falei para você, veja o volume de dívida que tem lá, em dia, vencido, ou tem um pouco em cada um, não importa a soma das dívidas. Quando eu te apresento essa possibilidade de negociar sem juro, te trago esses casos, é para te dizer que se no seu registrato, vou dar exemplo, a gente tem um endividamento de R$100 mil, eu tenho certeza absoluta que desses R$100 mil que está lá no registrato, que não é o valor justo, pelo menos, tá? Pelo menos por baixo, a gente tem de 30 a 50 mil reais de juros abusivos que você não devia estar pagando. Se a gente está falando de um registrato de R$200 mil, eu estou falando de 50 mil, eu estou falando de 70 mil reais de juros. Se eu estou falando de um registrato de 400 mil reais, eu estou falando de 100 mil reais. Então, quando você vê esses casos, que você vê essas reduções grandes, o que sempre para mim, quando as pessoas me falam, eu reduzi 200 mil reais de juros, é muito louco o quanto que na minha cabeça, entendendo o que os bancos fazem, eu não olho para o volume de dinheiro que está ali naquela redução, que é o que enche os olhos, mas quando eu vou para o micro, eu vou voltando assim, cara, o que esses 200 mil reais significa no mês da vida da pessoa? Esses 200 mil reais de juro abusivo que ela não deveria estar pagando no mês é o lazer que ela cortou. No mês é o passeio que ela não fez com a família. No mês é a natação que ela não pôde pagar para o filho. No mês é o plano de saúde que ela tirou. Quando eu olho no ano, eu coloco assim, caraca, durante esse ano, essa pessoa podia ter feito uma viagem com a família, mas ela não fez, porque aqueles talvez 7 mil reais, 8 mil reais que ela poderia fazer uma viagem, para onde que foi? Para juro. Quando eu olho no ano, eu vejo que é uma pessoa que poderia ter comprado um terreno, poderia ter comprado um apartamento, reformado a própria casa, feito os móveis planejados, não fez. Por quê? Porque o dinheiro estava indo para juro abusivo. Quando eu olho em 5 anos, é uma pessoa que sempre sonhou em ter a casa própria, mas diz que não dá, por quê? Porque está pagando juro abusivo. E para piorar, quando eu olho para 5 anos, eu vejo como se fosse vida escorrendo pelos dedos, assim, porque a pessoa tá ali, ela tá pagando. E enquanto ela não decide fazer algo, ela continua pagando e simplesmente aceitando, porque até que não sabia que podia ser de outro jeito. E o que eu quero te indagar agora é você olhar e falar, cara, quanto de vida tá indo embora para juro se você não fizer isso aqui, se você não fizer esses parcelamentos desse jeito, não lutar sem briga, sem fazer nada de errado, para que simplesmente o que é lei,
o que é regra aconteça na tua vida através dessas negociações. Pare e pensa nisso para que isso te encoraje cada vez mais para você negociar de forma mais rápida, mais simples, como eu estou te mostrando aqui. E agora a gente vai voltar no mapa para falar das dívidas de casa e carro. Vamos lá. Então, quando eu olho o mapa de dívidas, o que eu tenho aqui ainda nas dívidas com garantia? Eu tenho as dívidas de casa, eu tenho as dívidas de carro. Vou voltar ali, deixa eu adicionar uma aqui, pronto. O que acontece nas dívidas de carro e casa? Como eu falei, se você atrasar essas dívidas, se você não pagar a parcela dessas dívidas em dia, você corre o risco de perder a sua casa, você corre o risco de perder o seu carro. Dá para diminuir juro de casa e carro? Sim, para diminuir dívida de casa e carro, a gente pode usar a portabilidade? Pode, a regra é para ela também. A gente pode usar a técnica 6, que é uma negociação de pedido de redução de juros? Podemos, mas no Brasil, hoje, por conta da situação econômica do Brasil, as taxas de juros de carro e casa estão muito mais altas, então hoje eu não recomendo a busca por portabilidade dessas duas dívidas. Qual que é o nosso foco aqui na casa e no carro? Quando eu tiro a carga de juros que está em cima do cartão, dos empréstimos, que é onde eu acabei de falar que tem o maior peso de dívida, o meu foco aqui vai ser utilizar a técnica 5, que é conseguir colocar essa dívida em dia, conseguir que você continue pagando tua casa, continue pagando teu carro em dia e colocando essas parcelas, se tiverem em atraso, em dia, e você conseguindo honrar com o pagamento delas sem precisar fazer malabarismo financeiro, que a gente viu na aula 1, que é um problema. Eu vejo muita gente pegando empréstimo para conseguir honrar o parcelamento da casa e do carro. Então, quando eu tiro o peso das dívidas sem garantia, quando eu reduzo o consignado, eu consigo agora manter a minha casa e o meu carro em dia. Agora vamos voltar para o mapa que a gente tem as dívidas com consequência severa, que eu vou falar delas agora. O que é dívida com consequência severa? Elas ficam nesse lugar aqui, ó. Vou apagar aqui para a gente fazer juntos. Dívida com consequência. É muito comum que no malabarismo financeiro as pessoas atrasem escola está atrasada, IPVA atrasado, morrendo de medo de passar na Blitz e perder o carro porque está com IPVA atrasado. A gente tem aqui condomínio atrasado, pessoas que muitas vezes nem sabem que atrasar o condomínio corre o risco de perder o imóvel que mora. É uma dívida que tem uma consequência grave quando você atrasa e não paga e fica enrolando. Tem gente que está com o plano de saúde atrasado. E quando a gente tem essas dívidas aqui, por mais que o juro dela, às vezes, não seja tão expressivo assim, o tamanho da dor de cabeça, o tamanho do espaço mental, o inferno mental que fica na cabeça de uma pessoa que está devendo essas dívidas é muito grande. E essas dívidas são relativamente simples de colocar em dia quando você para de pagar juro abusivo para banco. Porque o que a gente faz aqui? A gente usa a técnica de negociação, que é a T5, que é a mesma técnica que eu acabei de falar para colocar a casa e o carro em dia. Então, eu proponho uma negociação diretamente para essas instituições, de uma forma honesta, sem fazer nada de errado, para colocar isso em dia o mais rápido possível. E o que eu estou reforçando aqui para você é que até aqui você tinha uma bola de neve de juros. Agora a gente começa a ter o desembolar dessa bola de neve, porque tudo parte de parar de pagar juro abusivo, de juro alto, de viver para pagar juro para banco, parcela que você não precisava pagar. E aí, conforme você vai conseguindo organizar a tua vida financeira, você vai colocando tudo em ordem e vai conseguindo regularizar de acordo, inclusive, com a gravidade da dívida. Então, isso aqui eu falo que é dívida que dá dor de cabeça, que gera problema na vida prática, de condomínio, síndico te cobrando, de plano que você precisa de uma emergência e o plano está atrasado e todas as coisas que eu falei aqui. Então, são dívidas que, de uma forma muito simples, a gente consegue colocar em dia quando para de pagar juro abusivo e renegocia as dívidas com os bancos. E o mesmo acontece com o outro grupo de dívida, que é quando você pegou dinheiro com alguma pessoa, seja amigo, parente, ou até mesmo se você pegou dinheiro com a agiota, que é quando pega dinheiro emprestado com alguém para pagar a juro. Então, não existe uma técnica de negociação que eu mande para um amigo, para um parente, para um agiota. Eu preciso organizar a minha vida financeira, preciso reorganizar as dívidas bancárias para que eu consiga
equilibrar as dívidas e conseguir colocar tudo isso em ordem na minha vida. Como minha letra não é tão bonita, eu vou colocar aí para você na tela agora os 4 grupos de dívidas para visualmente você entender que basicamente dentro de cada grupo de dívida eu defino primeiro qual é o objetivo de cada uma das negociações, como eu te expliquei agora os 4 grupos. Só um resumo para ficar visualmente melhor aí para você, porque minha letra não é bonita não. E voltando aqui, o que a gente tem como próximo passo? Se eu já decidi o objetivo da negociação, e de fato isso é um plano, a gente está construindo aqui um plano. Se eu já defini o objetivo da negociação, agora como é que eu monto a proposta? O que tem nessa proposta? É isso que eu vou mostrar para você. Eu vou colocar na tela que fica mais fácil, eu vou colocar em etapas para a gente fazer. A primeira coisa que a gente inclusive fez foi pegar os documentos e as provas que comprovam a tua boa-fé e a sua situação financeira. Então, voltando para o quadro, quando eu penso em proposta, deixa eu colocar de branco aqui, a gente vai ter como proposta. A gente construiu isso ao longo dessas 3 aulas. Quando a gente fala em proposta, a primeira coisa é, o que eu estou pedindo tem que ter um documento que comprove aquilo. Por isso que na aula 1 eu te trouxe a prova que é o registrado, que é um documento que mostra o quanto o banco diz que você deve versus a sua renda. Então, uma proposta tem como primeiro ponto um documento que prova a tua boa-fé e que prova a tua situação financeira real que está lá no registrado. Os próprios bancos divulgam lá o valor que eles emprestaram para você. O que vem como segundo que eu vou colocar na tela para você? O que a gente acabou de construir com o documento descritivo de crédito, com o objetivo de cada negociação. Vem um plano de pagamento que vai ter o valor justo, de acordo com cada tipo de dívida, parcelado de acordo com aquilo que você consegue pagar. E por que eu faço questão de frisar? De acordo com aquilo que você consegue pagar. Porque de acordo com a tua renda, de acordo com o valor justo, pode ser que você vai poder fazer uma proposta em 24 vezes. Pode ser que para outra pessoa tenha que ser em 60 vezes de R$80 ou 60 vezes de R$800. Vai depender de acordo com a sua capacidade de pagamento, do quanto você consegue pagar com o seu salário e não com o que o banco diz. Então, qual que é a segunda coisa que compõe uma proposta? O plano de pagamento. Como que você vai pagar isso aqui? Então, é a segunda coisa que compõe. E o que é a terceira coisa? Esse pedido de negociação que vai compor essa proposta precisa ser enviado para o banco por escrito. Ao longo de todo o evento eu falei para você, não vai no banco falar com o gerente, não é falando com o gerente. Esse pedido, contendo essas informações, de forma simples, vai ser enviado para o banco por escrito. Como? Utilizando o Banco Central do Brasil, que você manda essa proposta através do site do Banco Central e também através do consumidor.gov. Simples desse jeito, sem briga, sem complicação, a tua proposta vai ter o documento que prova a tua situação financeira, a tua boa-fé, o uso das resoluções e da lei que eu te apresentei, junto com o valor justo da tua dívida e uma proposta de parcelamento de uma forma que você possa pagar, mandada por escrito para o banco sem que você precise sair da tua casa. Desse jeito, e apesar de eu falar simples assim, mesmo se você pode pensar que é complicado demais, presta atenção, depois que você sabe o que pedir, para onde pedir e como pedir, adaptado para o teu caso, com o documento da tua dívida na mão, fica simples. E a Rosicler, uma aluna minha, ela achava que por ela ter mais idade, por achar que ela não entendia de tecnologia, ia ser muito mais complicado. Mas olha só o que ela fala. Eu falei, gente, é só isso. Eu sofrendo horrores há muitos anos por causa de uma continha assim tão... que se eu continuo pagando isso aí, eu já estava em 7, 8 mil hoje, com certeza. Mas na hora que eu falei assim, eu não quero mais, e eu falei, é possível? Então essa foi a minha primeira questão de cartão consignado. A dívida era um juro pequeno, de 2,89, o saldo da dívida era 4.416, que eu nunca tinha prestado atenção que tinha um valor lá, né? Aí, quando eu peguei esse valor, eu apliquei a T1 dia 7 de maio, foi uma das primeiras coisas também que eu terminei. Aí fiz uma proposta de 48 vezes, a minha proposta foi 48 vezes de 104 sem juro. Aí eles fizeram a contraproposta de R$ 101,50 em 48 vezes.
Então, quer dizer, ficou abaixo da minha proposta. É justo que eu peguei. Isso é fato. Então, qual que é o valor da dívida? É 4.416, certo? Certo. Então, quanto que eu quero pagar? Eu quero pagar isso, eu não vou pagar mais. A minha proposta foi dia 7 de maio e a contraproposta deles foi dia 17 de maio. E foi a que eu aceitei. Viu só? O que hoje parece ser difícil é só porque você ainda não começou. Para e pensa, em algum momento da tua vida, fazer coisas como cozinhar, dirigir, foi difícil, porque você nunca tinha feito. Aí provavelmente você teve alguém que foi lá e mostrou pra você, ó, é assim que dirige, aqui é o ponto morto, aqui é o acelerador, aqui é a embreagem, aqui é o freio. E aí você começou a aprender. Pra cozinhar, a mesma coisa. Alguém deve ter te mostrado como é que faz um arroz. Ó, você põe a panela, o óleo, aí depois você frita o alho. E ao passo que você foi fazendo, foi ficando mais simples. E provavelmente, se você dirige e sabe fazer arroz, você não pensa muito nisso, você só faz. Então, hoje, você só acha que é complicado porque você nunca fez. Quando você aprende, você tem a mesma sensação que a Rose Claire teve de ver a simplicidade que foi resolver uma coisa que atormentou a vida dela por tanto tempo. Entende? Olha o que você está aprendendo aqui. São coisas que provavelmente, até uns dias atrás, você não sabia. E tem mais. Vamos lá. Você lembra que eu falei lá na aula 1 que ir atrás de mais dinheiro era um erro? Que você pensar em trabalhar mais, pegar mais um turno de trabalho, fazer renda extra, que isso só fazia sentido se fosse para fazer algo novo para sua família, para comprar um patrimônio, para, sei lá, fazer uma viagem, enfim, e não para pagar juro para banco. Mas se você não vai atrás de mais dinheiro para pagar o banco, se não é para fazer renda extra, como é que você vai pagar essas negociações? Vamos lá. Primeiro você vai pagar com o dinheiro que você já tem, com o seu próprio salário. Eu acabei de te mostrar que na proposta de negociação, você vai colocar o seu plano de pagamento, que significa o quanto você consegue pagar, qual que é o valor de parcela que você consegue pagar para cada uma das dívidas, de acordo com o tipo delas, sem que isso comprometa o teu mês. E quero dizer, sem comprometer tua moradia, alimentação, o básico, a tua vida. Então, agora, o que eu quero te mostrar é que existe uma grande oportunidade que pode ser que você tenha dinheiro para receber de volta do banco. Como é que é isso na prática? Quando você contrata, por exemplo, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, faz a unificação de dívida, uma renegociação de dívida, ou até mesmo um financiamento de carro, é muito provável que foi embutido nesses contratos, e talvez você nem sabe disso, e em muitos casos o banco não conta mesmo, que foi embutido um produto lá dentro, uma espécie de seguro, que além de ser muito, muito caro, o banco ainda coloca você para pagar juro em cima do seguro que foi embutido no contrato. Parece loucura, mas agora eu vou te mostrar como é que você descobre se você tem esse dinheiro para receber do banco. Primeiro, a gente vai olhar para o documento descritivo de crédito, que é aquele documento que eu ensinei na aula 2, que mostra tudo sobre a dívida, que eu ensinei lá, até deixei a carta para você pegar. Só que eu vou te mostrar na prática, com um exemplo real, como é que é isso. Eu vou colocar na tela para você um documento descritivo de crédito de uma dívida de R$59 mil. Eu vou dar um zoom para mostrar para você que essa pessoa foi lá para fazer um empréstimo pessoal e tá lá, valor solicitado, R$59 mil. E ali onde eu coloquei uma seta, aparece o valor do seguro embutido. Então tá ali, ó, R$5.981 de seguro embutido. Presta atenção, eu tô falando pra você que a Maria, vamos chamar ela de Maria, ela foi lá, ela não tinha participado do último plano ainda, ela foi lá pra pegar R$59 mil emprestado, e aí o banco falou assim, então, eu vou te emprestar, mas eu vou colocar financiado junto, mais R$5.900. Então, na verdade, o valor que você vai pegar emprestado é de R$64.900, porque além de te vender um seguro, eu vou financiar ele para você. Estão entendendo a beira do absurdo que é isso? E eu vou te mostrar mais um, eu vou te mostrar 3 exemplos.
O próximo que eu vou colocar na tela é uma renegociação de R$88 mil. É uma unificação de dívida que também tem um seguro ali que, curiosamente, é do valor parecido. É um seguro de R$5.900, de uma renegociação de 88 mil. Então, a pessoa foi renegociar uma dívida e o banco foi lá e enfiou um seguro de R$5.900, porque o preço desse seguro vai variar de acordo com o tipo de operação, com o cadastro do cliente, e não para por aí, não. O que eu vou te mostrar agora é de cair para trás quando você vê, porque esse dinheiro era para estar no teu bolso e está na mão do banco. É a renovação de um consignado. A pessoa foi lá para renovar o consignado e pegar um troco, e ela foi fazer um contrato de 120 meses, R$213 mil foi o valor que era para ser renovado. Só que aí eles decidiram colocar um seguro prestamista bem baratinho, de R$32 mil. O bem baratinho foi uma ironia. R$32 mil. Eu não sei o que é R$32 mil para você, mas para mim me lembra o valor de um carro. Por mais que hoje eu sei que não compro um carro com R$30 mil, mas lá na minha época, quando eu comprei meu Uninho, você comprava um carro com R$30 mil. São R$30 mil no cofre do banco. E se isso aconteceu com você, você tem direito, não é direito de ter esse dinheiro de volta. Como o banco vende esse seguro dizendo que você tem que fazer esse seguro para poder fazer o empréstimo, quando você mostra para ele que você sabe que ele errou ao fazer essa prática, que é conhecida como prática de venda casada, uma prática ilegal, quando ele sabe que ele está errado, quando você diz para ele que ele está errado, ele devolve o dinheiro é depositado na tua conta. E como eu sei que para você é difícil acreditar que banco devolve dinheiro para você, eu quero que você veja a quantidade de dinheiro que essas pessoas que você vai ver agora tiveram de volta quando elas aprenderam isso. Eu recebi mais de R$30 mil de seguro prestamista, de devolução. Quanto que vocês conseguiram de devolução do seguro? Eu consegui 600 e poucos reais. O meu esposo, acho que ele conseguiu quase R$4 mil. Eu reavi assim, mais de R$10 mil de devolução de seguro. Você teve uma grana de volta, me conta um pouco. Quanto que te devolveram? No final foi R$9.630. Na época foram 6.128 que eu resgatei de seguro prestamista, né? Quanto que foi que devolveu para você do seguro? 3.130. E quanto que foi que eles devolveram para você? Os dois, 4.445. Quanto que você recebeu de seguro prestamista? Uns R$1.000. Você conseguiu... Quanto que eles devolveram para você nessa primeira levada, no total? 5 mil. Te devolveram quanto de seguro prestamista? Quanto que o banco depositou para você? 10.140, assim. Eu arredondei 10 mil lá, mas foi isso, 10.140. Esse não virou pó, né? Esse dinheiro não virou pó, não, né? Foi bem guardado. Não, virou pó, bem foi usado, bem né? guardado. Ele já serviu para eu começar as minhas negociações. Eu recebi um valor grande de restituição do prestamista. Foi em torno de R$20 mil. Você ouviu isso? 20 mil, 10 mil, 8 mil, 4 mil. E você pode usar esse dinheiro, que é seu direito ter de volta, como uma das formas de reduzir as dívidas, de começar as negociações, usar o dinheiro do seguro prestamista como um dos aceleradores desse caminho. Você lembra que eu falei que eu ia te ensinar a negociar mais rápido? Esse dinheiro é seu, ele tinha que estar no teu bolso e não no cofre do banco. E você pode estar até se perguntando agora, mas Dagi, peraí, eu fiz esse seguro, eu sabia que eu fiz porque o banco disse que era para proteger a minha família. Eu tenho medo, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero causar nenhum problema para minha família, deixar dívida para minha família. Você tem que sim se preocupar com a tua família. Eu sou a pessoa que super recomenda que todo mundo tenha seguro de vida. Eu tenho seguro de vida, mas não esse seguro de protegido que só protege o banco. O banco, além dele vender esse seguro que é caro, é vendido financiado junto e ainda você paga juro e esse dinheiro, se acontecer qualquer coisa com você, vai para o banco. Isso beira a loucura. Seguro de vida faz parte, sim, de um planejamento financeiro de quem tem dívida. Mas vamos lá, deixa eu te desenhar isso. Vamos lá. Eu te mostrei aqui agora um seguro de uma dívida de R$59 mil que o banco cobrou praticamente 6 mil. Que se a gente for colocar aí com juro, ela vai pagar no final das contas uns 8 mil reais por esse seguro de um empréstimo de 59 mil reais, que é o banco que vai receber. Mas vamos ver quanto é que custa um seguro de vida mesmo? Vamos ver quanto é que vai custar, quanto é que custaria um seguro de vida que vai proteger de fato a sua família e o dinheiro vai para a tua família.
É claro que um valor de um seguro varia de pessoa para pessoa, e eu vou colocar na tela para vocês uma simulação de uma corretora que eu uso e recomendo, que é a Cor 4 Seguros. E eu não vou fazer uma simulação de seguro de uma pessoa de 20, 30 anos, não. Eu vou fazer a simulação de uma pessoa de 50 anos que nasceu no dia 28 de janeiro de 1976. Eu vou colocar na tela para você a simulação. Tá lá, vamos colocar a data, 28 de janeiro de 76. Vamos ver quanto é que vai dar a simulação. Tá lá, um seguro de R$150 mil de cobertura, R$58 por mês. Ao longo de um ano, vai dar aproximadamente R$700 em um ano, enquanto o banco estava cobrando 6, 7, 8 mil reais com juro. Então, eu estou dizendo para você que um seguro que vai direto para tua família, de 3 vezes mais, que é 150 mil, custa R$58 por mês. E o banco cobrando 8 mil. E é por isso que esse dinheiro tem que estar aí, ó, no seu bolso. E aqui eu preciso fazer um alerta, porque quando as pessoas veem isso, normalmente elas ficam, assim, muito animadas e eu quero que você fique mesmo. Se você descobrir esse seguro nos seus contratos, você não pode sair pedindo a devolução desse seguro antes de proteger o seu salário do banco. Por isso que é importante que você leve em consideração a ordem que a gente está construindo nesse plano definitivo para você sair do caos financeiro. Primeiro, a gente precisa proteger as suas contas. Lembra que tudo que a gente está fazendo é para você reduzir suas dívidas, reduzir os juros. Se você pede esse dinheiro de volta e ele cai na conta antes da proteção salarial, você pode perder esse dinheiro. Então, isso tem que ser solicitado depois que a sua conta está protegida, que seu salário está protegido. A ordem importa, para que ninguém mais possa colocar a mão no teu dinheiro como já vinham colocando até aqui. Esse dinheiro é seu e tem que estar no teu bolso a partir de agora. E agora que você viu as técnicas de negociação de cada uma das dívidas e descobriu que muito provavelmente você tem dinheiro para receber do banco, o que eu vou fazer é montar o plano completo e explicar como que é possível você executar esse plano e ter resultado 10 vezes mais rápido. Eu vou te explicar como é que os meus alunos, que você viu aqui, que você tem visto os resultados aqui, como é que eles conseguem esses resultados tão rápido? Resultado em 30 dias, 60 dias, igual aconteceu com o Pedro, que eu vou te mostrar agora. Consegui ter uma economia de R$62 mil de juros. Meu nome é Pedro, tenho 48 anos, sou policial militar aposentado. Eu estava sem rumo, falou, né? 14 dívidas que eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer? Deu certo, graças a Deus. Eu consegui ter uma economia de R$62 mil de juros. Em menos de, acho que uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Foi bom demais, é isso aí. Tem que continuar assim, que muitas pessoas vão ser ajudadas por esse método seu, tenho certeza. R$62 mil de redução de juros em 30 dias. R$62 mil em 30 dias. Mais de 14 dívidas. O Pedro não estava dormindo, estava com problema no casamento. E em 30 dias, o peso saiu das costas dele, como ele mesmo falou. Eu vou te mostrar agora como é que a gente faz isso aqui, como é que a gente gera esse resultado através desse plano definitivo. Vamos lá para o quadro agora. Primeiro, a gente divide esse caminho em 3 etapas: clareza, preparação e negociação. Ao longo das 3 aulas, eu fui montando esse plano junto com você e te mostrando as etapas, exatamente para você entender o que acontece em cada uma delas. Clareza, que é a primeira etapa, é o momento de a gente estar entendendo, cara, o que de fato está acontecendo com você? É a prova do roubo. Foi exatamente o que eu te mostrei lá na aula 1, quando eu disse que aqui, o que a gente faz? A gente pega o registrato, que vai me mostrar o quê? Registrato. O registrato vai me mostrar a prova do roubo, vai me mostrar que o banco emprestou muito mais dinheiro do que você poderia pagar quando eu comparo isso com a sua renda. E eu te mostrei na aula 2 até a proporção, que se você tem
mais de 3 vezes o valor da tua renda em dívida, a gente já tem um problema ali, e é ali que eu faço com que o banco tenha que negociar com você e tenha esse dever de negociar, porque eu provo que houve um endividamento além da sua capacidade de pagar. E ali a gente faz com que o banco queira negociar com você pelo valor justo com retirada de juros. Mas para que eu consiga isso, eu preciso aqui na etapa de clareza fazer a proteção salarial, porque enquanto o banco tem acesso ao seu salário, ele não tem nenhuma razão para querer negociar com você. Então, entra a etapa de proteção salarial. Então, na etapa de clareza, o que a gente faz? Pega o registrato, faz o cálculo básico que eu fiz com você da comparação do registrato com a renda e faz a proteção salarial. Só que eu não vou dizer para você que não vão surgir obstáculos, que ao longo desse caminho é tudo muito fácil, o banco vai facilitar tudo. O gerente e o banco não vão querer que você acorde do dia para a noite e tenha os juros retirados e os juros reduzidos. Então, pode acontecer sim de surgirem obstáculos, e como é que a gente supera esses obstáculos? Primeiro, aqui o gerente pode querer sim dificultar a proteção salarial. Pode tentar, não, mas isso aí para o teu caso é diferente. Como é que a gente resolve quando o gerente tenta? Primeiro, para pedir a proteção salarial, eu preciso usar as resoluções e todas as regras que existem, que eu citei aqui na aula, resolução 5.058, resolução 4.790, tema 1085, a própria lei. Então, quando o banco sonha em falar, mas tá aqui a lei, tá aqui a regra, tudo por escrito. Então, se surge alguma situação específica, a gente vai lá e fala, banco, não estou discutindo, não estou brigando, tá aqui, faz, porque tá escrito. Então, nessa etapa aqui, qualquer obstáculo que possa surgir, a gente resolve esse tipo de obstáculo simplesmente mandando a regra para o banco, falando, banco, faça do jeito que está na regra. Então, qualquer possível obstáculo que eu já prevejo que o banco vai colocar, eu já antecipo esse obstáculo, mandando tudo por escrito, com todas as regras, exatamente para que o banco veja que você saiba e não coloque esses obstáculos. Então, o que eu quero e por que é tão importante que a proteção salarial seja feita logo de largada como uma das primeiras coisas, para que o teu próximo salário, teu primeiro salário, no máximo em 15 dias, esteja protegido e venha para tua mão. O que eu mais escuto dos meus alunos aqui é falar, caraca, depois que eu protegi o meu salário, meu dinheiro veio para minha mão, fiz um mercado sem precisar ficar com desespero, sabendo que se a compra ia dar, se o limite do cartão ia passar. Agora, com o teu dinheiro na mão, você começa a negociar, você começa a respirar para poder ir para a etapa de preparação para a negociação, que eu considero uma das etapas mais importantes no sentido de que eu preciso estar armado e munido para fazer com que o banco queira negociar com você. Como é que a gente faz isso aqui? Na etapa de preparação, eu preciso dos documentos. Então, deixa eu abreviar aqui, senão vai ficar grande. Eu preciso dos documentos das dívidas. Então, eu falei disso com você na aula 2, porque os documentos das dívidas vão me mostrar o que de fato aconteceu em cada uma das dívidas. Quanto foi o valor que foi pego emprestado? Se é um cartão de crédito, o que efetivamente essa pessoa comprou? Se é uma renegociação dessas que misturou todas as dívidas numa parcela só, quais dívidas foram enfiadas? Então, o documento descritivo de crédito é a prova ali da verdade, do que é valor que foi pego emprestado, principalmente do que você já enfiou de dinheiro no banco, ou seja, o que você já pagou para que a gente possa fazer. A próxima parte que é a definição do valor justo, que a gente também viu aqui. Então, eu tenho a próxima parte de preparação, a definição do valor justo, que é a etapa onde eu vou conseguir definir, cara, o banco está dizendo lá no registrato que eu devo 75 mil reais. Cara, eu não devo 75, eu peguei 30, eu já paguei 15. Então, o que eu devo é 15. Eu devo a diferença, porque o banco é obrigado a tirar os juros, está na lei. E aí, se eu já tenho os documentos, se eu já defini o valor justo, próxima parte, eu vou fazer o plano de pagamento. Plano de pagamento. Eu vou definir
como essa dívida vai ser paga. A lei, ela traz o parcelamento em até 60 vezes sem juros. Às vezes a sua dívida vai ser uma dívida de 20 mil e você não vai querer parcelar em 60 vezes, você vai fazer uma proposta em 40 vezes. Eu recomendo fortemente a proposta em 60 vezes, mas isso vai variar de acordo com a tua capacidade de pagamento. Lembra que eu falei que o que faz a distinção é o quanto você ganha? É o quanto você ganha e o quanto você pode pagar sem que isso atrapalhe tua vida, tire dinheiro da tua qualidade de vida da tua família. Então vai ser com a sua renda que a gente faz essa proposta. E eu falo muito sobre as 60 vezes, mas tem propostas que a gente consegue em 120 vezes, porque isso varia de acordo com a renda. Feito o plano de pagamento, próxima etapa, agora que o salário já está protegido, que o banco não mexe mais no seu dinheiro, próxima etapa, seguro prestamista. Será que eu tenho dinheiro para receber do banco? Quando eu pego os documentos aqui, eu consigo ter essa resposta e consigo saber se aquele contrato tem um seguro prestamista. E como eu falei, a maioria das pessoas tem seguro prestamista. E quais são os possíveis obstáculos que podem surgir aqui? Cara, essa etapa, como eu falei, é a etapa onde a gente tira as máscaras, tira tudo que está escondido. Então, primeira dificuldade que surge é a dificuldade do banco para entregar os documentos. É banco dizendo que documento não existe. É banco eu morro de rir dessa parte. É banco dizendo que não tem documento porque você fez no aplicativo. Aí nessa hora eu falo que eu dou risada, mas não tem nada de engraçado, né? Porque é o banco querendo esconder o documento das dívidas. E a única forma que eu tenho de resolver esse obstáculo é usando as regras que já existem, é fazendo a solicitação por escrito, é colocando tudo isso às claras e usando o sistema. Não é contra ele, mas exatamente o próprio sistema que foi criado para falar, banco, é regra, tá aqui, resolução 5004, você tem que me disponibilizar ou na agência ou me enviar por e-mail em até um dia útil. Ah, é banco digital. Tá bom, me manda por e-mail digital. Já ouviu falar de e-mail? Ainda existe, né? Ainda existe e-mail. Me manda por e-mail, então. Me manda por correio, se for o caso. Mas a regra diz que tem que ser entregue pessoalmente ou por e-mail. E essa é uma das etapas que os bancos mais tentam parar, que é a questão dos documentos das dívidas. Depois que a gente supera essa etapa, que os documentos estão na mão, qual que é o próximo desafio? A definição do valor justo. É uma documentação que é nova para você. Então, como é que a gente resolve isso aqui com os nossos alunos? Apoiando mesmo com cada uma das dívidas para que fique muito fácil de você identificar ali o valor que foi pego emprestado, quanto já foi pago. Mas eu não vou dizer para você que nessa etapa aqui surge o desafio de, caraca, vamos olhar aqui esse cartão de crédito que eu já fiz X parcelamentos, qual que é o valor justo? Mas essa etapa é facilmente superada quando eu tenho os documentos das dívidas e consigo, com o documento descritivo de crédito, ver que tem separado ali o quanto que eu peguei e o quanto que eu já paguei. Depois, um desafio que existe é a devolução do seguro prestamista. Quando o banco recebe a solicitação e a gente resolve esse desafio, mandando a solicitação por escrito, por etapas, a ordem importa. Quando eu falei do seguro, eu falei, a gente não faz o pedido de devolução do seguro prestamista sem fazer a proteção salarial. Da mesma forma que a gente vai pedir o seguro prestamista depois de ter os documentos das dívidas, ou seja, é uma ordem. E conforme esses pedidos chegam, o banco vai executando. Mas quando chega o pedido de devolução do seguro, o banco tende a, não, mas você sabia desse seguro. E somente quando chega o pedido lá escrito, que o banco sabe, que a pessoa sabe do que está acontecendo, é que o banco faz a devolução do seguro prestamista. Para que depois que esse dinheiro está na sua conta, agora sem o banco mexer, agora sem o banco encostar, aí sim a gente entra na etapa de negociação. Então veja a construção. Construí clareza, peguei o registrato, protegi o salário, documento da dívida, cheguei no valor justo, fiz o plano de parcelamento, o plano de pagamento, peguei meu dinheiro de volta, estou com dinheiro na minha conta devolvido do seguro prestamista, agora eu vou enviar as propostas. Dage, como enviar essas propostas, né? Vamos lá. Propostas. Eu expliquei que cada uma das dívidas tem um tipo de proposta. Então, eu vou enviar uma proposta para cada dívida por banco. Então, se lá no Bradesco
eu tenho um cartão, eu tenho um empréstimo, eu tenho uma renegociação e eu tenho limite de conta, eu vou mandar uma proposta para cada uma das minhas dívidas, porque você lembra que eu falei que não dá para mandar tudo junto? Juntar tudo numa parcela só? Se a negociação, uma unificação de dívida, a taxa é 2,80, se o consignado, a taxa é 1,30, juntou tudo, eu vou puxar para a dívida mais cara. Então, cada uma das dívidas vai ter uma proposta de negociação. E aqui é quando surge o obstáculo de qual regra que eu vou usar para essa negociação. Por isso que eu fiz a separação ali para você e falei, quando a dívida é sem garantia, um cartão de crédito, eu pego essa regra aqui, parcelamento sem juros. Quando é um consignado, eu já sei que eu vou pegar uma outra regra. E assim, cada proposta vai sendo montado de acordo com a característica de cada dívida e com a proposta de cada dívida. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. Isso aqui não é simplesmente mandar um pedido qualquer para o banco. Falar, banco, ó, negocia aí para mim. Cuidado se você pensa que é isso, porque tem gente que às vezes me assiste e escuta, eu mandar uma proposta e pensa que é só colocar, banco lá, você errou, me parcela aí em 60 vezes sem juros. Cuidado com isso de querer fazer sozinho e mandar qualquer coisa para o banco. Porque as informações do seu caso, da tua renda, a regra que vai ser usada, como eu expliquei nas técnicas de negociação, é crucial para a gente conseguir ter um resultado positivo, conseguir as negociações que você está vendo aqui. O banco vai sim fazer de tudo para encontrar uma brechinha para negar o teu pedido, para dizer que não tem essa opção de negociar, mesmo que ele esteja errado. Então, se você pegar uma dívida e acabar mandando a regra errada no pedido, isso pode fazer com que o banco feche a porta de negociação naquele pedido e isso pode te custar, além de dinheiro, que não vai ter a redução da dívida naquele pedido, tempo até que você possa mandar outra proposta para o banco. E aí é uma pergunta mesmo, sabe? Você tem esse tempo para perder? Fazendo errado de qualquer jeito? Quanto tempo mais você tem para perder e quanto que isso vai te custar? E muito mais do que só para você. Para você, para sua saúde, para tua família, é você pensar o custo de dar com os burros na água, sabe? Depois que você vê tudo que os bancos fazem, não tem mais como você fingir que você não viu isso aqui. E eu quero te dizer que vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. E eu sempre me emociono quando falo isso, porque eu sei que dá medo. Eu sei, quando eu explico isso aqui, falo para as pessoas, cara, é simples desse jeito, eu sei que dá medo porque o banco parece ser grande. E o banco é grande mesmo. E é por isso que a gente não vai caçar briga com o banco. Coragem não é você não sentir medo de fazer as coisas que você tem que fazer. Coragem é fazer apesar do medo que você está sentindo de enfrentar. O medo de você continuar na situação que você está hoje, ele tem que ser muito maior do que o medo de fazer diferente. Porque se continuar do jeito que está, onde é que vai parar? E eu quero te lembrar que talvez você está cansado. Você não tem um porquê para fazer as coisas acontecerem. Você não tem um porquê, talvez muito forte, para fazer parte de uma geração sem dívida. E eu quero que se você está aqui agora e está um pouco cansado, está um pouco com medo, você encontre por quem você precisa fazer isso. Quem é que depende que você faça o que tem que ser feito? Quem é que, de algum modo, precisa que você faça o que precisa ser feito? Quando eu passei por isso há 12 anos atrás, eu não tinha mais força. Eu queria tirar minha vida. Eu precisei ter um porquê muito forte, que foi a minha sobrinha que tinha acabado de nascer, para não desistir da minha vida e para não desistir de uma vida que eu me orgulhasse de ter. E hoje eu tenho orgulho. E eu vejo ela falando, nossa, Dinda, que legal que você faz. Hoje ela está grande. Eu quero que você lembre e pense quem é que depende que você faça o que precisa ser feito. Tudo que você está vendo aqui. Porque para você que encontrar esse porquê, para você que não tem mais tempo a perder, que não quer mais trabalhar um mês inteiro para dar lucro para essas pessoas que não sabem o teu nome, muito menos o nome de quem você ama e que você lembrou agora. Para você que não tem mais tempo a perder, agora eu vou te apresentar a oportunidade de você ser acompanhado por mim e pela minha equipe aqui no Método Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu vou explicar qual que é o valor, quais são as garantias, inclusive a garantia de resultado, e como você pode disputar uma das vagas para aplicar esse plano no seu caso, com toda a segurança e todo o suporte que você merece. E daqui a alguns dias, eu ver você aqui, talvez até com essa camiseta, me dizendo que você saiu do caos financeiro, que você fez o seu salário sobrar, negociou as suas dívidas com redução de juros e de forma parcelada. Esse é o meu sonho para você. Esse é o meu porquê. É a razão de eu estar aqui te dizendo, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso na tua vida, na tua casa, porque daqui a uns dias
Você vai se agradecer por ter começado agora. Então vamos lá, que eu vou te explicar tudo sobre o método Mais Dinheiro Zero Dívida agora. Primeiro de tudo, o método Mais Dinheiro Zero Dívida não é um abarrotado de vídeo, um monte de vídeo enfiado num lugar lá para você se virar sozinho. É um método passo a passo com acompanhamento individualizado. No método você vai receber absolutamente tudo. Cada técnica, todas as cartas, cada palavra que você precisa aplicar pro seu caso e para a sua situação, tendo suporte e direcionamento individualizado. O que isso significa na prática? Como é que é isso na prática? Se você tiver qualquer dúvida para aplicar o método no seu caso, se o banco disser qualquer coisa que você não entender, eu e a minha equipe vamos estar aqui para tirar as suas dúvidas individualmente e te orientar no que fazer, quando fazer, como fazer em cada situação, em cada aplicação. Tanto o método quanto o suporte são entregues de forma online, para que você possa acessar de onde você quiser, desde que você tenha um aparelho com conexão com a internet, e pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser o celular. Você vai receber o passo a passo, direto, objetivo, de como fazer, como proteger o teu salário, como proteger o seu salário se tiver alguma situação específica do seu caso. Aqui você não precisa adivinhar. Não precisa adivinhar o que precisa ser feito em cada etapa. É pegar o que já está pronto e aplicar no teu caso. Você vai receber também, além de tudo para proteção salarial, o modelo pronto para fazer o pedido de solicitação de documento, as negociações de dívida, tudo que tiver que tratar com o banco, absolutamente tudo você vai receber pronto. E isso faz com que você ganhe tempo. Você não vai precisar adivinhar e falar assim, tá, agora eu preciso fazer isso. Que regra que eu uso? Não, vai estar tudo lá. Você pega um modelo específico para o teu caso, adaptado para a tua situação, que vai estar lá pronto para você usar. Pegar e aplicar. Você vai receber o suporte individualizado para tirar todas as suas dúvidas olhando para o teu caso, para que você faça o que precisa ser feito sem travar em nenhuma etapa. E eu estou reforçando isso porque se a gente precisar olhar os documentos da tua dívida, a gente vai olhar. Você não vai se virar sozinho. Você tem método e suporte. Como é que é isso na prática? Você pode mandar a sua dúvida a hora que você quiser. 11 horas da noite você falou assim, eu estou com dúvida, o que vai acontecer? Em no máximo 48 horas, a gente responde muito mais rápido que isso, a sua dúvida vai ser respondida considerando a tua particularidade. E além desse suporte que é humanizado, é gente, pessoas, especialistas treinados por mim, eu e a minha equipe aqui, a gente também conta com uma inteligência artificial. O que é isso? É um chatzinho que fica disponível na plataforma 24 horas por dia para você tirar a dúvida simples. Por exemplo, gente, estou aqui precisando da carta para cancelar o seguro prestamista. O robozinho já fala para você, ó, tá na aula 4.5, tá aqui, é só pegar. Então tem esse robozinho também que fica disponível 24 horas por dia. Você nunca vai estar sozinho para aplicar o método, nunca, e eu estou reforçando isso, porque além do suporte humanizado, além do suporte por inteligência artificial, que é para te ajudar com dúvidas simples, você também tem acesso à nossa comunidade de inteligência coletiva. O que é isso? Eu tiro as suas dúvidas individualmente, mas hoje a gente já tem mais de 10 mil alunos postando todo santo dia as negociações que eles fecharam. É basicamente uma comunidade onde você abre lá e tá lá. Oi, gente, ó, negociei por tanto. No meu Instagram tá tudo lá essas postagens, que eles falam, ó, o Banco do Brasil tá aceitando assim. E o que a gente tem de resultado com isso? A gente consegue ver em tempo real o que o banco tá aceitando agora. E o que você ganha com isso? Você sabe em tempo real o que o Banco do Brasil está aceitando, o que o Santander está aceitando, quais são as melhores negociações, as melhores taxas para portabilidade de dívida, porque quem faz portabilidade já vai lá e conta, gente, ó, fiz portabilidade, a taxa está assim. E aí você pode aproveitar essas oportunidades para acelerar o resultado no teu banco. Então, não sou só eu te dizendo o que fazer. São mais de 10 mil alunos lá na comunidade aplicando o método em tempo real ao mesmo tempo, e isso faz com que a gente ganhe muita velocidade e assertividade para negociar, porque a gente fica sabendo, inclusive, das campanhas de negociação do banco por lá. E por quanto tempo você tem acesso a isso? 1 ano de acesso. Você precisa só de 60 dias para aplicar o método de cabo a rabo e mandar todas as suas propostas de negociação. Não importa quantas dívidas você tenha ou qual que é o volume das suas dívidas. Então, por que eu dou 1 ano de acesso se só precisa de 60 dias? Porque conforme as negociações vão acontecendo e avançando,
eu quero estar junto com a minha equipe do teu lado para poder garantir que você faça a melhor negociação pelo valor justo o mais rápido possível, sem que você seja enganado pelos bancos. Então, você tem 1 ano de acesso para você ter esse acompanhamento pelo tempo que é necessário até você negociar todas as dívidas. E tem mais, tem bônus, não para por aí não. Além do suporte individualizado, o que eu faço? Eu disponibilizo uma sala de tira dúvidas ao vivo. É uma sala do Zoom que fica aberta todo santo dia, num determinado horário, com um especialista da minha equipe disponível para tirar dúvida ao vivo. E por que eu faço isso, mesmo tendo suporte individualizado? Porque eu sei que nesse começo, agora, a ansiedade vai lá em cima. E o medo também, será que vai dar certo? É tudo novo, você está começando. Lembra que eu dei o exemplo de começar a dirigir, de começar a cozinhar? Para você é tudo novo. Isso pode te causar uma insegurança. Então, além do suporte individualizado, humanizado, feito por pessoas, com especialista da minha equipe, eu também vou te dar acesso a essa sala todo santo dia, para que se você quiser tirar suas dúvidas ao vivo, por vídeo, assim, numa sala de Zoom, você possa tirar. E além de tirar a tua dúvida, você também acaba aprendendo com o caso das outras pessoas, se você quiser aproveitar esse bônus, fechado? E tem mais um bônus que eu vou dar para essa turma. O que acontece quando a gente está passando por dívida e eu contei a minha história para você? O nosso emocional fica abalado. A dívida nunca tira só dinheiro das pessoas. Inclusive, todas as vezes que eu falo um resultado, eu sempre me emociono, porque eu falo assim, cara, o maior ganho, o juro era alto, o juro é 100 mil, 200 mil, mas sempre o maior ganho que eu vejo é ver de volta aquela pessoa voltando a viver, voltando a sorrir, e com dinheiro no bolso, graças a Deus, que dinheiro é ótimo. A gente resolve o dinheiro e resolve a parte da confiança, porque a dívida destrói isso, o emocional da pessoa. Então, eu fiz um curso que eu entrego de bônus, que é um curso de proteção emocional, para ajudar você que tá com a confiança abalada, tá com o emocional que não tá muito bom, para que você resolva a vida financeira, que a vida financeira fique em pé e você também consiga ter a cabeça boa e a paz que você precisa, tanto na tua vida pessoal quanto na vida conjugal, para você resolver o teu problema com a cabeça em ordem também. É um bônus, é um presente que eu entrego, que eu vou entregar para quem se inscrever nessa turma agora. Eu quero reforçar o que eu acabei de dizer. O meu objetivo, por que eu faço essa aula de camiseta escrito Geração Sem Dívida? Eu de verdade quero isso dentro da tua casa. Que você consiga deixar um exemplo, deixar um legado para a tua família. Que quando você estiver fazendo esse plano, aplicando esse plano, e seus filhos vendo, a partir de você, dinheiro não seja mais causador de problema. E se eu não vivesse isso hoje na minha vida, não visse os meus alunos vivendo, eu não tinha esse brilho no olho para falar que eu sei que você pode fazer parte de uma geração sem dívida. E tem mais um bônus, que é o bônus que eu falei que se você ficasse até o final da aula comigo, eu ia te fazer uma grande surpresa e eu quero te reconhecer por isso agora. Parabéns por você estar aqui. Para 100 primeiras pessoas, eu fiz 10, mas é 100, né? Para 100 primeiras pessoas que se inscreverem a partir de agora, eu vou mandar essa camiseta aqui de presente, como uma chancela, como um símbolo material de que agora você oficialmente faz parte de uma geração sem dívida e não vai parar por aí ainda. Então, os 100 primeiros, além de ganhar essa camiseta, eu vou fazer um sorteio de Pix de 10 mil reais, que vai ser dividido em 3 prêmios. Eu já vou explicar, segura esse coração. Vai ser um sorteio com 3 prêmios. Um Pix de 5 mil, um Pix de 3 mil e um Pix de 2 mil. Então, a camiseta para os 100 primeiros está garantida. Os 100 primeiros que se inscreverem vão receber em casa essa camiseta e você ainda vai ter 3 chances de concorrer ao sorteio de Pix direto na sua conta. E agora que eu falei todos os bônus, para você não ter nenhum medo de dar esse passo, de tomar essa decisão, eu coloco todo e qualquer risco que exista de você dar esse passo aqui, ó, nas minhas costas. Você não tem risco nenhum e eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar agora a garantia que eu dou. Primeiro, eu te dou uma garantia de 15 dias que é incondicional. O que significa isso? Que se você entrar, o método está todo liberado assim que você entre. Se você começar a aplicar e durante 15 dias você não gostar de alguma coisa, nesses 15 dias, é só você me mandar um e-mail e pedir o cancelamento e eu vou te devolver o dinheiro que você pagou. A lei do Brasil, Código de Defesa do Consumidor, que eu inclusive ensino aqui, ela diz que uma pessoa, quando ela compra uma coisa, ela tem 7 dias para se arrepender.
eu dobro esse prazo. Dobro e dou mais um, né? Porque eu dou 15 dias. Eu dobro esse prazo porque eu sei o que você vai encontrar lá e o que vai acontecer na tua vida. Sem letrinha miúda, é preto no branco. Mas eu vou um passo além e eu dou uma garantia de resultado. Presta atenção. Se você aplicar exatamente o método como eu ensino, mandar suas dúvidas, tirar as dúvidas no Tirar Dúvidas e em 12 meses, um ano, você não tiver nenhum resultado, se você não recuperar pelo menos o valor que você investiu no método, eu te devolvo o valor que você pagou em dobro do meu bolso. Eu vou repetir para você poder até gravar essa tela se você quiser. Se você aplicar o método passo a passo, do jeitinho que está lá, passo 1, passo 2, passo 3, usar o suporte, mandar suas dúvidas e não tiver nenhum resultado, não pelo menos ter o dinheiro que você investiu no método de resultado, eu devolvo o dobro do valor que você pagou. E isso está registrado no contrato que você recebe quando você clica assim para entrar, fazer o seu login, tá lá o contrato do método com a garantia de resultado escrita assim que você entra. Eu falo de boca cheia dessa garantia porque eu não quero o seu dinheiro sem o seu resultado. Eu quero o seu resultado. Eu fiz essa garantia porque eu falei, eu quero você aparecendo aqui, me fazendo uma entrevista como essas que você viu, que eu falei que eu tenho um site com mais variados resultados, dizendo, você olhando para mim, falando, Dagi, quando você falou aquilo, eu quero estar lá, eu quero você e a tua família fora das dívidas e o teu resultado, e é por isso que eu entrego essa garantia. E agora que eu expliquei as entregas, os bônus, a garantia, eu vou te dizer quanto que vale o método Mais Dinheiro Zero Dívida. E eu já vou te antecipar que não é barato. Para te entregar o método, todas as cartas, todos os modelos adaptados e atualizados em tempo real, suporte individual, humanizado, sala de atendimento todo dia, para entregar com qualidade não tem como ser barato. Mas eu vou deixar isso de lado agora e vou te fazer uma pergunta muito sincera. Quanto que vale a tua paz? Quanto é que vale? Se eu fosse comprar a tua paz, quanto é que ela vale? Quanto é que vale as suas noites de sono? Que estão bem perturbadas, muito provavelmente nos últimos dias, ou a tua vida que não está tranquila. Quanto é que vale você não ter que se preocupar que o banco vai pegar o teu salário com as dívidas, que você está fazendo algo de errado, sem pensar, né, que você está fazendo, meu Deus, estou pagando tanto juro. Quanto é que vale a pizza com a família no final de semana, o lazer? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale as memórias, que muitas vezes não são criadas? Porque você não tem tempo, cabeça ou dinheiro para ter tempo de qualidade com seus filhos, com a tua família, com a tua esposa, com quem você ama. Quanto vale todas as suas dívidas negociadas? Quanto vale todas as suas dívidas negociadas? Você viu aqui pessoas economizando 30 mil de juro, 60 mil de juro, 100 mil reais de juros. Eu tenho resultado de mais de 300 mil reais de redução de juros. Se você contratar um advogado para fazer uma ação, ele vai te cobrar um valor para entrar com essa ação, que são os honorários, e se você ganhar depois de, 2 anos, ele vai te cobrar de 20% a 30% do valor dessa ação. O que significa na prática? Você viu aí resultado de 100 mil reais, por exemplo, que se você entrar com uma ação de 100 mil, e digamos que você tenha redução de 100 mil, ele vai te cobrar aproximadamente entre 30 e 50 mil, entre os honorários mensais mais o percentual do ganho da ação, que nas ações se chama êxito da ação. Então, se você for entrar na justiça, pelo menos aí você tem, vamos colocar 100 mil para reduzir de juros, quando você vê o valor justo, pelo menos uns 30 mil vai embora em honorário. Dagi, mas eu prefiro uma consultoria individual, eu quero uma consultoria individual. Vamos lá, eu tenho esse serviço, eu tenho uma mentoria individual, o nome dela é Mentoria Genos. Quanto é que custa uma mentoria individual? Vamos lá para o quadro. Uma mentoria individual, a minha mentoria individual, custa 24 mil reais ano, que é uma mentoria especializada para quem tem dívida. E para quem que foi criada essa mentoria? Para quem tem renda acima de 10 mil reais, para quem ganha lá seus 10, 12, 15, 20, 30 mil reais por mês. E eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma consultoria individual. E foi por isso que eu criei o método MDZD, para ser uma solução que fosse acessível, com suporte individualizado, sem comprometer a qualidade.
E hoje, com tudo que eu te falei, apresentei aqui, com tudo que eu entrego no método, ele poderia facilmente, tranquilamente, ser vendido por 12 mil reais por ano. Poderia cobrar tranquilamente 12 mil reais por ano. E de onde que eu tirei isso? Porque não tem nenhum aluno que aplicou o método, eu vou repetir, nenhum aluno que aplicou o método, ainda mais com a garantia de resultado que eu entrego, que nos últimos anos não reduziu pelo menos 30 mil reais de dívida. Pelo menos. Entrou, aplicou e teve pelo menos 30 mil de redução. Então, se eu cobrasse 12 mil, que dá R$1.000 por mês, estava barato ainda. Mas vamos lá. Para você se tornar aluno do método e fazer parte de uma geração sem dívida começando agora, você não vai pagar 12 mil reais. Não é esse o valor do método. E, na verdade, você não vai pagar nem 12 e nem 6 mil reais, que seria a metade desse valor. Para se inscrever hoje e ter acesso ao método, suporte diário durante 1 ano, mais todos os bônus que eu falei, o investimento é de apenas 12 vezes de R$ 309,69 em até 12 vezes no cartão. Dagi, e se eu quiser pagar à vista? À vista, R$ 2.997 à vista. Então, você tem a opção de pagar à vista ou de pagar em até 12 vezes do cartão. Em 12 vezes fica esse valor de parcela. Não é nem 12, não é nem 6, é esse valor. E talvez você escutou agora, viu essa oportunidade e pensou, Dagi, e se eu não tenho limite do cartão, eu não tenho cartão, o que você me diz? Eu recomendo fortemente que você tente fazer no cartão. Por quê? Eu tenho sim uma opção de boleto parcelado. Como eu já sei que as pessoas me pedem, eu tenho essa opção. Só que no boleto bancário fica um pouco mais caro, por conta de todo o risco e toda a operação que eu tenho para mandar o boleto, para alguém esquece o boleto. Então, existe um risco envolvido, então o valor do boleto é mais caro. E eu quero ser muito transparente com você e te recomendar fortemente que você faça no cartão de crédito ou à vista. Agora, vamos lá. Como que fica no boleto bancário? No boleto, você vai pagar uma entrada. Então, para você ter acesso ao método, você paga uma entrada de R$ 797. E aí eu vou te mandar mensalmente 10 boletos de R$ 397. Esse é o valor no boleto bancário. Então, basicamente, quero reforçar isso para você. O valor do método não é 12 mil reais, não é 6 mil reais. O investimento que você vai fazer é esse. E para garantir sua vaga, ser uma das 100 primeiras pessoas que vai receber a camiseta, que vai participar dos 3 sorteios de Pix, de 5 mil, de 3 mil, de 2 mil, o que você precisa fazer agora? O link vai estar aqui embaixo. Quando você clicar no link, você vai entrar numa página, vai colocar os seus dados e escolher a forma de pagamento que fica melhor para você. Se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever, você vai clicar no link de WhatsApp, um botãozinho que tem de WhatsApp, que a minha equipe vai estar de plantão para te ajudar a finalizar a sua inscrição. E assim que o seu pagamento for confirmado, o seu acesso já chega no seu e-mail na mesma hora e você já recebe tudo para começar. Começa na hora que sua inscrição chega. E de todo o coração, depois de tudo que eu mostrei nesse evento, você só tem 3 opções agora. Só tem 3 caminhos para você pegar. Primeiro, você pode ignorar tudo que eu falei aqui. Joga fora tudo que eu falei, continua sendo de algum modo roubado pelo banco, trabalhando para pagar juro, ver sua saúde, sua família, embora sofrimento que você sabe quanto está custando. A segunda coisa que você pode fazer, e eu não vou dizer que você pode fazer, porque tem gente que quer tentar sozinho, que quer correr o risco de fazer errado, que quer ficar toda hora tentando uma coisa, pesquisa na internet, vai lá e olha uma coisa. Tem gente que quer fazer sozinho e só Deus sabe quanto tempo vai custar, o quanto vai custar. E a terceira, que eu considero a melhor opção de todas, é você tomar a decisão agora, com toda a garantia que eu te dei.
e fazer parte dessa geração sem dívida que está sendo formada aqui todo santo dia, tendo o meu suporte, o suporte da minha equipe para começar a mudar a tua história a partir de hoje. Um dia eu ouvi 3 palavrinhas: visão, coragem e competência. E sempre que eu entrevisto os meus alunos, eu fico quase que investigando e observando neles o que tem na vida deles, inclusive na minha, que hoje faço parte de uma geração sem dívida, que vejo geração sem dívida a partir de mim, na família dos meus alunos, na família dos meus funcionários. Visão é a capacidade de você enxergar algo e não conseguir mais desver. Eu te mostrei ao longo desse evento várias pessoas, eu te mostrei evidências, eu te mostrei lei. É enxergar, e os meus alunos têm isso, de enxergar e falar: é essa a vida que eu quero, é pra cá que eu vou. Eu não quero voltar para trás. Sempre falo, eu não consigo imaginar a minha vida de antes. E aí a visão faz com que você mire o alvo e só vá. A segunda coisa é coragem. Coragem é você estar se borrando de medo. Mas você olha para a tua vida e fala: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar nessa vida. Eu tô com medo, mas eu tô com mais pavor dessa vida aqui, como eu acabei de te falar. Eu vou enfrentar um passo de cada vez, uma atitude por dia. Quando eu comecei essa jornada, eu lembro que eu repetia essa frase todo santo dia. Cara, eu não preciso ter toda a coragem de todo mundo. Eu só preciso ter coragem hoje e para dar o próximo passo. Um passo por vez. Uma atitude todo dia de ter coragem de fazer o que só eu posso fazer pela minha vida. E a terceira coisa é competência, que é o que fazer, como fazer, que isso eu entrego pronto para você quando você está aqui. Eu e toda a minha equipe, a gente está te esperando com sangue no olho, para te entregar o nosso melhor. A gente está te esperando aqui para daqui a alguns dias ver o teu resultado. Clica no botão que está aqui embaixo. Seja mais que super bem-vindo, porque a partir de agora você já faz parte de uma geração sem dívida. Eu te espero aqui. O que foi possível que antes não estava sendo possível? Olha, eu poderia dizer a viagem, mas mas não é isso que mais. Dage, eu chorava todo dia. Eu parei de chorar, agora tô cheio de emoção. Eu chorava todo dia, não sabia o que fazer. Tinha briga em casa. Também economizei. Agora eu tenho fundo de reserva também, que eu sei que é importante, que você me ensinou também, mas pra mim a maior conquista foi essa. Na comunidade, quando você perguntava o que você quer ser daqui a 60 dias, eu coloquei: eu quero não tomar mais remédio para dormir. Porque a preocupação que eu ficava me tirava o sono. E hoje em dia eu não tomo mais remédio. Então isso para mim já é uma grande coisa para mim. Antes de começar, ele me mandou uma mensagem: boa sorte, mãe, você é capaz. Que bonitinho, eu vou chorar. Ele nunca tinha me falado isso. Eu devo a você essa gratidão, essas palavras do meu filho. Eu tô conseguindo adquirir as coisas. Eu tô na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer ainda nela, sabe? Mas é minha, sabe? Eu posso fazer um furo na parede, que eu não tenho que dar satisfação para imobiliária, sabe? Assim, esse tipo de coisa simples. Hoje, graças a Deus, eu consigo brincar com a minha filha. Profissionalmente, parece que os caminhos se abriram, porque parece que quando você começa a direcionar de uma forma correta, parece que você vai saindo de um abismo, é como se uma luz brilhasse ali e te guiasse. Olha, vem pra cá. E hoje tudo que a gente vai fazer tá tudo planejado, tá tudo separado, cada valor destinado para tal coisa tem sido só bênção. E vocês conseguiram fazer reserva já, fazer aplicação? Sim, a gente já fez reserva. Sabe o que mais foi importante para mim, Dage? Você não acredita, é uma coisa tão besta, assim, tão boba, é ter o dinheiro do supermercado. Eu fui casado já vai fazer 23 anos. Que lindo. A gente nunca viajou. Eu não sei nem o que é uma viagem, eu e minha esposa, meu filho. Vamos resolver isso, né? Pelo amor de Deus. Não, já tudo agendado, já está programado. Fé em Deus, agora no final do ano eu vou viajar em nome de Jesus. Nós vamos para um resort aqui em Camaçari. Nunca pensei que eu falasse isso. Eu sempre quis comemorar na escola e eu nunca consegui fazer isso. Proporcionar essa alegria, né? Que há 8 anos ele gostaria de ter feito, comemorar com os amiguinhos da escola. E aí eu organizei tudo certinho, pago no débito, e foi maravilhoso. Ver a felicidade dele, a minha também. Essa foi a minha real primeira conquista.
Depois Cara, do método. E foi emocionante, né? Eu vou abrir, vou compartilhar aqui pra quem assistiu. Eu vou compartilhar agora o post que ela fez aqui em junho, ó, contando pra gente, ó. Sou da turma 31, ela coloca aqui dia 14 de junho. Minha meta era fazer o salário sobrar para levar minha família para jantar. E ela tem um post onde ela fala isso, que ela quer comemorar com a família. Mas ela conseguiu realizar o sonho de comemorar o aniversário na escola, com os coleguinhas, tudo no débito, um mix de emoção. Aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Ficava numa angústia, meu Deus, vai chegar a época de me aposentar e eu não vou poder me aposentar, porque tenho muito empréstimo. Sim. Se eu me aposentar, vou viver de quê? Mas agora não, agora eu já tenho uma previsão. Como é que tá a vida em casa hoje? Como é que tá a família? Que assim, a grande razão do que eu faço é isso, sabe? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o casamento? Como é que tá a casa? Bem mais tranquilo, tô com férias programadas para abril e a gente vai conseguir fazer um passeio, mas esse passeio já vai estar pago, já vai estar mais organizado, já muda a história.